Entre a vida e a morte. A biblioteca. Onde tudo é possível. Você já se perguntou o que aconteceria se tivesse feito escolhas diferentes na sua vida? Se tivesse aceitado aquele emprego, dito sim para aquela oportunidade? Ou permanecido ao lado de alguém quando decidiu ir embora? Quantas vezes você se pegou pensando em como sua vida seria se, em determinado momento, tivesse escolhido outro caminho? Essa pergunta atormenta a maioria de nós. E é exatamente sobre ela que fala A Biblioteca da Meia-Noite, de Matt Haig. Um livro que não é apenas uma história de ficção, mas um espelho profundo da nossa própria existência. A protagonista dessa jornada é Nora Seed, uma mulher comum, mas profundamente marcada pelos arrependimentos. Ela sente que sua vida foi uma sequência de fracassos, escolhas mal feitas e oportunidades desperdiçadas. Nora é uma personagem que reflete a alma de milhares de pessoas. Aquelas que, em silêncio, carregam o peso de acreditar que poderiam ter feito mais, sido mais, vivido mais. E é justamente nesse abismo de desespero que a história começa, no limite entre a vida e a morte. Quando Nora decide desistir de viver, algo extraordinário acontece. Ela não encontra o vazio, mas uma biblioteca infinita, um lugar misterioso e mágico que existe exatamente no espaço entre a vida e a morte. Essa biblioteca não é feita de livros comuns, mas de volumes que representam cada vida que Nora poderia ter vivido. Cada livro é uma versão alternativa de sua história. Cada capa uma possibilidade não escolhida. Cada página um destino diferente. E aqui está o ponto mais poderoso. Essa biblioteca não pertence apenas à ficção. Ela é uma metáfora daquilo que todos nós carregamos dentro de nós. O peso das escolhas não feitas, das vidas que poderíamos ter tido, das portas que se fecharam porque abrimos outras. É impossível não se enxergar em Nora. É impossível não sentir que, de alguma forma, nós também estamos nessa biblioteca, diante de prateleiras infinitas de versões alternativas de nós mesmos. A ideia de Matt Haig é genial, porque transforma o arrependimento em algo palpável. Todos já sentimos arrependimento, mas quase nunca paramos para pensar que ele é, no fundo, apenas uma vida não vivida. Cada arrependimento é um e se? E se eu tivesse feito diferente? E se eu tivesse tentado mais? E se eu tivesse acreditado em mim? A Biblioteca da Meia-Noite dá corpo a esses questionamentos e nos coloca diante da tentação e, ao mesmo tempo, do perigo de querer viver todas as vidas possíveis. Logo nos primeiros momentos, Nora percebe que tem diante de si uma oportunidade única: viver as vidas que deixou para trás. Ela pode abrir um livro, mergulhar naquela versão de si mesma e experimentar o que teria acontecido se tivesse escolhido outro caminho. Pode ser uma estrela da música, uma atleta olímpica, uma exploradora, uma cientista. Pode viver amores que deixou escapar, amizades que perdeu, destinos que nunca ousou perseguir. É como se o universo lhe desse a chance de responder a todas as perguntas que a atormentavam. Mas será que isso é realmente uma bênção? Ou será que é uma armadilha? O fascínio inicial da biblioteca é também o seu perigo. Porque, ao mergulhar nessas vidas alternativas, Nora começa a perceber que nem tudo é tão perfeito quanto parecia em sua imaginação. O sucesso pode vir acompanhado de solidão. A fama pode custar a liberdade. O amor pode vir junto de dor. Não existe vida sem imperfeição. Não existe escolha sem perda. Esse é o primeiro grande ensinamento da obra. Todas as vidas têm sombras e luzes, e a perfeição que imaginamos em nossos arrependimentos é apenas uma ilusão. Pense por um instante em quantas vezes você acreditou que teria sido feliz se tivesse feito uma escolha diferente. Talvez tivesse ficado com aquela pessoa, seguido outra carreira, mudado de cidade. Mas será que isso garantiria felicidade? Ou será que apenas trocaríamos um conjunto de dores por outro? É isso que a biblioteca nos mostra. O arrependimento idealiza, mas a realidade sempre equilibra. Enquanto Nora explora essas vidas alternativas, o leitor é convidado a refletir sobre a sua própria. Qual seria o seu livro na Biblioteca da Meia-Noite? Qual seria a vida que você abriria primeiro? Aquela em que você foi mais ousado? Aquela em que foi mais cuidadoso? Aquela em que não perdeu alguém que amava? A genialidade da narrativa está em nos fazer encarar nossos próprios e se, e perceber que, talvez, não seja sobre mudar o passado,
mas sobre aceitar o presente. A Biblioteca da Meia-Noite também é uma metáfora poderosa para a depressão e o desejo de desistir. Nora só encontra essa biblioteca porque chegou ao limite, porque acreditou que sua vida não tinha mais valor. Mas ao explorar os livros, ela começa a perceber que até as vidas aparentemente perfeitas escondem desafios, e que até na sua vida fracassada existiam momentos de beleza que ela havia ignorado. Essa jornada, portanto, não é apenas sobre viver outras vidas, mas sobre redescobrir o valor da própria vida. E aqui chegamos a outro ensinamento crucial. A vida não precisa ser perfeita para ser valiosa. Esse é o coração da mensagem de Matt Haig. Em um mundo que nos pressiona constantemente a sermos bem-sucedidos, felizes, completos, é fácil acreditar que falhamos quando não atingimos essas metas. Mas a vida não é uma linha reta rumo à perfeição. Ela é feita de altos e baixos, vitórias e derrotas, momentos de luz e de escuridão. A beleza da vida está justamente em sua imperfeição. Nora percebe isso quando começa a valorizar pequenos detalhes. Uma conversa, um sorriso, uma lembrança. Aquelas coisas que não aparecem em grandes conquistas, mas que sustentam o sentido da vida. E isso é algo que todos nós precisamos lembrar. Muitas vezes, ficamos tão presos em nossos arrependimentos que esquecemos de olhar para o que temos agora. Ficamos tão obcecados pelo "e se" que não enxergamos o "é". A Biblioteca da Meia-Noite, portanto, é um convite para vivermos o presente com mais atenção, mais gratidão, mais aceitação. Não se trata de negar que poderíamos ter feito diferente, mas de compreender que cada escolha nos trouxe até aqui, e que esse aqui é igualmente cheio de possibilidades, se soubermos abrir os olhos. Mas há ainda outro aspecto profundo nessa história: o poder da escolha. Nora descobre que a vida é uma sequência interminável de decisões e que cada uma delas cria uma ramificação, um novo caminho. É assustador pensar que temos tanto poder, mas também é libertador, porque significa que a cada momento podemos escolher de novo, podemos mudar, podemos recomeçar. E talvez seja isso que a Biblioteca da Meia-Noite queira nos ensinar: que não precisamos de infinitas vidas alternativas para encontrar sentido. Precisamos apenas da coragem de viver plenamente a vida que temos agora. Então eu te pergunto: qual seria o seu livro na Biblioteca da Meia-Noite? Qual vida você abriria primeiro? E mais importante, o que você pode fazer hoje para valorizar a vida que já está em suas mãos? Se este episódio falou com você, escreva nos comentários: eu escolho recomeçar. Esse será o seu compromisso de não viver preso aos arrependimentos, mas de olhar para frente com esperança. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que sempre existe uma nova chance, mesmo quando tudo parece perdido.